Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Em Atos, eu estou feliz com a sua constância, a sua perseverança, a sua garra. Que Deus possa te honrar por priorizar a palavra dele no seu dia, priorizar esse tempo aqui, que todas as outras coisas possam acontecer de forma natural, que você possa entrar num flow, que as coisas venham acontecendo de uma maneira muito tranquila na sua vida, porque a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quero começar agradecendo aqui o Luiz e a Daiane, que se tornaram membros oficiais desse canal, o Alen Castro, um amigo de longa data, lá do tempo da Ibaviva, que também é um membro oficial, a Fernanda, que é uma membro oficial aqui, a Ivone, o Ademilson e a Keila, que se tornaram membros oficiais desse canal. É só você clicar seja membro e você pode potencializar esse canal aqui de outras formas também. O texto de hoje é Atos 17, verso 11. O texto diz assim: os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Bom, o que eu aprendo aqui? Receber com interesse não significa aceitar sem filtro. Porque os bereanos, eles recebiam com grande interesse, mas ao mesmo tempo eles examinavam, eles analisavam. E como falta nos dias de hoje esse espírito dos bereanos, essa intenção, essa motivação dos bereanos. É por isso que o autor diz que eles eram mais nobres. Porque este era um povo difícil de ser ludibriado, enganado, manipulado. Eles tinham grande interesse, eles tinham fome, eles tinham sede, mas eles também analisavam, eles examinavam. E nesse tempo de rede social, de internet, onde todo mundo pode falar, todo mundo pode ensinar, nós temos que ter ainda mais cuidado. Porque antigamente os falsos mestres, eles entravam de uma maneira falsificada dentro da igreja, manipulada para enganar o povo da igreja. Hoje o povo da igreja está buscando os falsos mestres na internet. Hoje a lógica inverteu. Antigamente, para alguém ensinar, tinha que fazer curso, graduação, pós-graduação, tinha que passar num concílio, ser ordenado. Hoje qualquer pessoa pode ser intitulada pastor, qualquer pessoa pode abrir um canal na internet, qualquer pessoa pode ter uma rede social e falar o que ela quiser. Eu, por exemplo, para poder pastorear a igreja que eu pastoreio, eu tive que fazer a minha graduação em teologia de modo integral, 3 anos, estudando manhã, tarde, noite. Fiz uma pós-graduação em Novo Testamento na Fabapar e dei início ao mestrado, tudo isso. Depois eu tive que fazer o concílio, uma prova oral, para eu ser aprovado como pastor, passar no conselho de ética, ser acompanhado pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, tudo isso para poder estar aqui ensinando para vocês. Mas hoje isso não é mais uma verdade, nem uma realidade. Todo mundo pode ensinar. E nesse contexto tem muita gente ensinando coisa errada, tem muita gente ensinando heresia. E como é que você pode não ser enganado, não ser manipulado? Analisando, examinando. O que está sendo dito é coerente com as Escrituras? O que está sendo ensinado é coerente com toda a Escritura? Porque a Escritura não se contradiz. Tem gente que pensa que o Novo Testamento contradiz o Antigo Testamento, é uma mentira. O Novo Testamento complementa o Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma continuidade, é uma revelação progressiva. Ele não contradiz. Então, aquilo que está sendo ensinado é coerente com toda a Escritura? Você precisa aprender a examinar. A segunda coisa, nobreza espiritual tem a ver com profundidade. O texto diz que eles eram mais nobres. Por quê? Porque eles iam mais fundo. Eles queriam mais, eles queriam se aprofundar. Hoje, por exemplo, nós temos um trilho de formação ministerial que nós chamamos aqui de PIB College. E a gente tem a ideia de até levar esse PIB College para o EAD, para que você que está na internet possa aprender também. Mas o nosso PIB College, ele é dividido no nível básico, intermediário e avançado. E é muito interessante, porque 90% da igreja fez
o básico. Uns 50% foi para o intermediário, uns 10, 15, 20 no máximo foi para o avançado. Por quê? As pessoas não querem se aprofundar, elas gostam de ficar na superfície. Então, a nobreza espiritual tem a ver com profundidade. Você não pode parar aí aonde você chegou. Você precisa continuar, você precisa avançar, você precisa se aperfeiçoar. Então, por exemplo, a gente está aqui há praticamente 4, 5 meses estudando só Atos. Mas a gente tem outros episódios aqui nesse canal de Gálatas, de Filipenses, nós temos aqui outros de Salmos. E você pode se aprofundar. Nós temos aqui podcasts sobre liderança. Você pode se aprofundar, você pode ir mais fundo. Então, que você possa ser um cristão nobre. E o que é ser um cristão nobre? Alguém que se aprofunda. A terceira coisa, fé madura, ama a verdade mais do que a emoção. Hoje tem muitas pessoas buscando cultos pela emoção e não pela verdade. Buscando experiências transcendentais e não a pregação da verdade. Um crente maduro, ele ama a verdade mais do que a emoção. E hoje, 90% dos cristãos, eles são imaturos, porque eles preferem algo que emociona do que algo que confronta. Algo que arrepia do que algo que redireciona. E você precisa ser um cristão maduro. Você precisa buscar um lugar que prega a verdade, que ensina a verdade, que seja coerente, mais do que um lugar que te emociona. Em quarto lugar, Deus se revela a quem o busca com sinceridade. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando buscar de todo o vosso coração. Deus se revela a quem o busca com sinceridade. Hoje você está buscando conhecer a Deus, o caráter de Deus, quem Ele é, ou você está buscando conhecer emoções, ou você quer ter experiências. O que você está buscando de verdade? Deus ou a bênção de Deus? Deus ou o que Deus pode fazer? Porque às vezes você não está encontrando Deus porque a sua busca por Ele não é sincera. Quinta coisa, crescimento espiritual vem de constância. O texto diz que eles faziam isso todos os dias. E você é um crente que hoje está crescendo em constância, está crescendo em maturidade, está buscando com sinceridade, que ama a verdade mais do que emoção. Hoje você é um crente que está se tornando mais nobre, porque há 4, 5 meses está aqui comigo estudando Atos. Percebe? Há algo muito especial acontecendo com você e você está crescendo por causa da sua constância. Você está amadurecendo por causa da sua constância. Você está se tornando mais nobre por causa da sua constância. Então, parabéns, parabéns. Estou muito feliz com você porque dá para ver. Aqueles que convivem comigo no dia a dia, dá para ver o crescimento. São tantos testemunhos que eu recebo aqui também no Instagram, no YouTube, sobre crescimento, sobre o que Deus está fazendo na família. Parabéns, que Deus te abençoe, que Deus te honre, continue assim e eu quero orar para que Deus te dê ainda mais constância, mais perseverança, mais garra, mais fidelidade, mais maturidade, mais nobreza, mas antes eu quero te pedir um favor, se inscreva aqui nesse canal, clica em se inscrever, curta, comenta e compartilhe aqui com alguém que precisa crescer na constância. Seja bênção, seja ousado na vida dessa pessoa. Agora eu vou orar por você, Pai. Abençoe essa pessoa em nome de Jesus, Pai. Com constância, com garra, com perseverança, com maturidade, com nobreza, dá fome e sede da palavra, Deus, e ajuda ela, Deus, a chegar em níveis mais profundos. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até